Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Excel básico. Vamos dar continuidade à nossa semana 2, falando sobre fórmulas e funções. Já estamos vendo algumas videoaulas, abordando já a função C, mas nessa videoaula nós vamos dar uma aprofundada maior, já vimos a função C, vamos dizer, na sua forma mais simples. Já trabalhamos com a função C alinhada, onde nós podemos escrever funções C dentro de outras funções C, e agora a gente vai trabalhar com a função C juntamente com a função E e com a função OU. Nessa videoaula especificamente eu vou abordar primeiramente a função C com a função E. Pois bem pessoal, existem situações onde nós já vimos em algumas videoaulas, onde você na verdade só analisa uma condição por vez. Mas quando você precisa analisar várias condições simultaneamente, como por exemplo, para um aluno ser aprovado, ele deve, por exemplo, atender a um critério de ter uma média final maior ou igual a 6 e a um número de faltas, por exemplo, menor que 5, como no exemplo mostrado, a função C somente ela não é talvez a forma mais prática. Ok? Então nesse caso a gente vai ter que usar a função C com E, quer dizer, nós temos que avaliar vários critérios simultaneamente. Então pessoal, primeiramente, como que a gente deve entender a função C com E? Inicialmente tem que entender a tabela verdade da função E. A tabela verdade da função E basicamente consiste em que todas as condições, quando forem verdadeiras, o resultado vai trazer verdadeiro na hora da comparação, do teste lógico da função C. Então, por exemplo, se eu tiver um aluno que tenha média final 7 e que tenha faltas menor que 5, no caso 2 faltas, ambas as condições vão ser verdadeiras, então ele vai trazer como resultado verdadeiro, que seria no caso a aprovação. Se, por exemplo, ele tem uma média final 9, mas o número de faltas é muito grande, por exemplo 10, ele não atende à condição de faltas menor ou igual a 5, então dá falso. Logo, uma condição verdadeira com uma condição falsa dá como resultado falso, então ele não é aprovado. Tá? No caso. Quando ele tem uma condição, a condição 1 falsa, por exemplo, a média final, ele tem a média final, por exemplo, 3, mas veio a todas as aulas, então não tem nenhuma falta, não é o suficiente para ele ser aprovado, então dá como resultado falso. Obviamente, se as duas condições forem falsas, dá como resultado falso. Então perceba que na função E, na tabela verdade da função E, ele só vai trazer como resultado verdadeiro no teste lógico quando ambas as condições forem verdadeiras. Poderia ter 2, 3, 4, 10 condições. Só vai trazer verdadeiro se todas as condições forem atendidas. Se houver alguma condição falsa, o resultado final é falso. Então, a planilha usada para esse exemplo aqui, perceba que na média final, por exemplo, é a condição 1 e as faltas é a condição 2, Então, ele tem que, para ser aprovado, tem que ter média final maior ou igual a 6 e o número de faltas menor que 5. Então perceba, por exemplo, que a Manuela na linha 4, ela tem a média final 8 e as faltas menor que 5. Então ela atende aos dois critérios, logo é aprovado. Ok? Mais um exemplo, de função C com E, então tem aqui uma faixa salarial, menor que 500, entre 500 e 1.000 inclusive, maior que 1.000. E aí, dependendo da faixa salarial, ele vai ter um certo desconto em reais. Então, como que é montado? Primeiro, na verdade, a forma que eu sugiro é elimine por partes o problema. Então, eu vou primeiro fazer uma função C para fazer a primeira parte. Então, estou colocando aqui, se B4, que é o salário de José da Silva, for menor que 500, ele vai descontar R$50. Está aqui 50. Beleza. Se o resultado, se aqui nessa segunda faixa salarial, ele tem que ter dois critérios. Tem que ser maior ou igual a 500 e menor ou igual a 1.000. Então tem dois critérios a serem atendidos. Então tem que usar a função C com E. Então perceba que eu coloquei a função C aqui. Perceba que não tem o sinal de igual, como já explicado em vídeo aula anterior. O igual só vem no início da função. Abro parênteses e escrevo o E. Quando eu escrevo o E, eu estou subentendendo que eu vou ter mais de um critério, 2 ou mais critérios. Então coloco os critérios. No caso, se o salário for maior ou igual a 500 e for menor ou igual a 1.000. Ok? Fecho o parênteses da função E. Perceba que a partir do momento que eu abri o parênteses da função C, tudo isso aqui é o teste lógico.
Mas no teste lógico aqui eu não tenho somente um critério, eu tenho que atender a 2 critérios, por isso, nesse caso, eu tenho que atender os 2 critérios simultaneamente, coloquei então a função E. Se isso trouxer como resultado verdade, quer dizer, se a critério 1 for verdadeiro e o critério 2 for verdadeiro, ele vai trazer como resultado verdadeiro. Lembre-se da tabela verdade do slide anterior. Logo, o valor do desconto vai ser R$ 75,00. Se não atender a nenhum desses critérios, ele vai trazer como resultado falso. Logo, se não é menor que 500, não é maior ou igual a 500, nem menor ou igual a 1.000, vai ser maior que 1.000. Então, vai trazer como resultado R$ 100,00 no valor do desconto. Vamos para uma demo rapidinha. Então vamos voltar para o nosso Excel. Pois bem, pessoal, eu tenho aqui uma quantidade de notas, nome de aluno, faltas e média. E para ser aprovado ele tem que ter média maior ou igual a 7. Recuperação na média menor que 7 e média maior ou igual a 5 e a média menor que 5 ele é reprovado. Então eu vou fazer primeiro a questão do aprovado. Então eu vou colocar aqui igual se a média do aluno, no caso estou fazendo do João G2, for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, vai aparecer escrito aprovado, lembrando que deve estar entre aspas. Pois bem, fiz a primeira parte, agora vou fazer da recuperação. Na recuperação diz que se a média for menor que 7 e média maior ou igual a 5, então ele tem que atender esses 2 critérios, ele tem que ser menor que 7 e também maior ou igual a 5. Eu uso a função e coloco os critérios. Coloco que média tem que ser menor que 7, ponto e vírgula, média maior ou igual a 5. Se tivesse mais critérios, colocaria mais ponto e vírgula e os outros critérios necessários. No caso, esses dois, finalizei a função E, volto para a função C, perceba que ainda estou no teste lógico. Ao digitar ponto e vírgula, coloco o valor verdadeiro, que no caso seria recuperação, entre aspas. Pois bem, e no caso eu poderia finalizar com reprovado aqui, simplesmente escrevendo reprovado, ou se eu quisesse poderia colocar que se média, no caso G2, for menor que 5, ponto e vírgula, reprovado. Entre aspas, como eu abri 3 parênteses da função C, eu fecho todos os parênteses no final. Nós já vimos isso em alinhamento de células. Fecho, percebo que já saiu como reprovado e aí eu uso a alça de preenchimento. Perfeito. Recuperação 6,6, aprovado 8,5, 7,8 aprovado e 4,8 reprovado. Pessoal, eu espero que tenham gostado da videoaula. Nós vimos o que é uma tabela verdade, no caso da função E, como funciona a função C juntamente com a função E e a possibilidade de resolver vários problemas envolvendo a necessidade de atender a várias condições simultaneamente. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.